Mariane Malato, eu tenho 25 anos, eu sou artista multimídia e atriz. Eu sou artista marajoara também, propriamente ribeirinha. E eu me formei em multimídia, fiz escola de teatro por 2 anos, né? Sou formada pela escola de teatro aqui da UFPA. Passei pela música também, que aí eu fiz um curso livre de canto popular. Então, nessa questão da linguagem, eu tenho experiência com diversas linguagens. Isso sobressai bastante no meu trabalho, porque geralmente eu não foco numa só linguagem. Eu foco mais na mensagem que eu quero passar. E aí, como essa mensagem, para que tipo de pessoa essa mensagem vai, aí eu vou adequar uma linguagem específica. Eu encontro com as meninas, né, no Coletivo Vênus, dentro da faculdade de multimídia. A gente passou 4 anos juntas. E aí a Bárbara saiu, se afastou por um tempo, e aí ela volta. E aí aqui em Mãe do Corpo, a gente reencontra vontades, desejos, aflições também. E a gente concretiza esse trabalho, que é esse trabalho que a gente expõe aqui na galeria. O coletivo, ele parte desse reencontro mesmo, desse reencontro que ele é constante, como a gente descreve na exposição, né? Uma coisa cíclica, como alguns elementos da natureza. E aí a gente se encontra, toma um chá juntas, e aí a gente começa a pensar coisas que estão nos atravessando naquele momento. De onde a gente vem, para onde a gente quer ir, quais os caminhos que terão que ser traçados para chegar nesse lugar que a gente quer ir. Mas a gente também compreende, enquanto mulheres, né, artistas, que a gente precisa de um lugar que é o nosso lugar, de onde a gente vem. Aquele lugar a gente pertence primeiro, para depois buscar outros lugares. E é aí que surge Mãe do Corpo. A gente faz uma vivência na casa da minha mãe, que ela mora no Marajó. A gente fica umas 2 semanas lá e muitas conversas de beira de rio, muito café. E a gente está sendo atravessado de forma diferente, né? Porque a Luísa tem uma vivência mais urbana, a Bárbara tem as 2 coisas, né? Que ela também atravessa bastante para Curralinho. O Everton, ele vem mais de uma coisa mais acadêmica, né? Tanto é que ele fez parte da performance, mas depois ele saiu por uma vontade pessoal dele de fazer outras coisas. Então a gente não estava pensando muito no que seria, mas a gente queria fazer algo que fosse de verdade. E tanto é que tudo acabou sendo muito orgânico. E o meu trabalho, ele é geralmente muito assim, tudo muito orgânico. Eu quero falar e aí o como vai ser falado é a última coisa que eu penso. Eu penso no que eu quero falar e aí vou maturando isso, internalizando isso. E hoje no meu trabalho tem uma característica muito forte do meu reencontro com a minha raiz. Eu atravesso bastante, estou sempre indo, vindo. Isso é muito presente nos meus textos, nas minhas falas. Essa travessia, ela me faz reivindicar algumas coisas que antes eu não via. Por exemplo, de que lugar eu sou, porque essas coisas me atravessam, por que eu sonho com água, por que eu vejo muita mata nas coisas que eu faço, porque a minha fala, ela parece não caber aqui em Belém, onde eu estou. Então, os meus textos, eles têm muito essa característica. Por mais que eu queira falar de uma coisa urbana, não sai porque não está dentro de mim. Então, sempre vai sair alguma coisa voltada para o rio, voltada para a margem, voltada para a lama, voltada para o barro. Das coisas que me atravessam desde criança. Desde criança eu brinco de fazer escultura, desde criança eu escrevo, desde criança eu faço muitas coisas. Então eu fui sendo levada naturalmente pela maré para esse lugar que hoje é o lugar que a gente está. Então é basicamente por aí que a minha linguagem vai se fazendo. É um processo novo, mesmo porque, como eu acho que eu comentei, né, com vocês, reivindicar o meu lugar de origem é muito novo para mim, porque eu
eu estava indo com a questão, tipo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e hoje eu tô não que retirando tudo que eu aprendi de técnica, de linguagem, mas eu tô meio que mais ouvindo, mais observando agora. E então, o meu lugar de origem, hoje eu tenho um olhar, com tudo que eu passei na academia, na escola de arte, hoje eu tenho um olhar mais profundo para esse lugar. E também tenho mais um tato, mais um cuidado em colocar ele à disposição de outras pessoas. Porque não é só um lugar bonito, porque o Marajó é visto como uma ilha muito bonita, uma ilha exótica. Isso, de certa forma, me incomoda bastante porque se esquece as outras coisas, que são a invisibilidade das pessoas, a invisibilidade da estética marajoara, que é única, que é, como eu falei, que nem tudo pode ser chamado de arte. É uma coisa que existe, está associada ao cotidiano dessas pessoas. Aí eu posso chamar de arte, mas eu, como marajoara, não posso chamar de arte. Faz parte do meu dia a dia, é um utensílio, faz parte do que eu faço, não é desatrelado do meu dia a dia. Por exemplo, eu vivo as duas coisas. Eu já tive um conflito para dividir isso. Por exemplo, quando eu me via, nossa, eu estou fazendo teatro, mas tem alguma coisa aqui que está me incomodando. Não estou conseguindo encontrar esse corpo que estão me pedindo. É porque não é uma coisa que faz parte de mim, não tá. E eu preciso, eu preciso de uma correspondência para criar um trabalho, eu preciso ter uma referência, eu preciso de um ponto. E eu te confesso que eu estou reivindicando agora, tanto é que o trabalho que eu estou agora, depois da exposição, é de colagem, mas é um trabalho muito pessoal. São fotos que eu faço do cotidiano, do meu dia a dia mesmo, quando eu estou lá no Marajó. Eu faço de meus tios são pintores, meus avós, meu pai vem muito da madeira, de fazer móveis, de fazer aquelas coisas decoradas e tal. Alguns já pararam, mas grande parte vive disso. Então, quando eu me perguntava por que eu escolhi fazer arte, por que eu escolhi fazer comunicação, porque eu estava muito atrelada a essas coisas. E aí isso sai no meu trabalho naturalmente, não é uma pressão que eu me coloco. Ele precisa ser uma coisa orgânica, porque está dentro de mim. O diferente é que eu era confusa porque eu estava num espaço que me oferece uma linguagem, uma técnica, mas que não coloca dentro da minha realidade. E é eu que preciso pegar essa técnica, essa linguagem, todas as outras coisas e colocar ou não. Ou às vezes até distanciar. Por exemplo, nas minhas colagens é uma coisa mais para também fazer uma crítica, de tirar a visão que a gente tem da ilha, de que ela é exótica, de que ela só tem búfalo, de que ela tem coisas que nem tem. E aí de trazer mais para perto deles, porque também a linguagem às vezes ela distancia a obra do espectador. Que foi o caso que a gente falou, de colocar as obras sem ser em moldura, colocar no chão, colocar em instalação. A ideia da instalação é essa. Os textos, para que eles fossem folheados, para que eles fossem tocados, para gerar uma outra sensação, para tirar mesmo, deslocar. E isso ainda é meio difícil, porque essa distância com a arte não é só uma questão minha, é uma questão social mesmo. A arte, ela se coloca como uma coisa que está acima de tudo e não pode ser assim. Ela precisa voltar ao lugar que está dentro de cada um de nós. Todo mundo faz arte de alguma forma. Essa necessidade de validação do olhar do outro, ela tira a criação do artista, de certa forma. E não só isso, uma coisa muito mais perigosa, é a identidade. Por isso que eu te falo que eu demorei muito tempo para reivindicar um lugar que eu sempre pertenci, porque a academia, a escola de arte, a própria escola de arte, ela te ensina que tem um padrão estético, existe que tem padrões, seja de técnica corporal, seja de técnicas. E aí a gente passa, 5 anos enquanto artista para entender que a gente, na verdade, precisa reivindicar o lugar que a gente é, a nossa realidade. Porque a gente pode tentar, ser um Picasso, mas só que eu posso até ser, mas eu vou ser eu, dentro de tudo que eu vejo, dentro de tudo que me atravessa. Isso que é o legal de ser artista, Porque, tu fotografa, a tua fotografia não vai ser a mesma da minha. Porque eu passei por outras coisas, eu sonho outras coisas, eu vejo outras cores, eu vejo outros seres, eu escuto outras histórias.
É isso que torna legal também, porque tem essa pluralidade. Então essa necessidade do olhar do outro, a gente vai aprendendo, na verdade, amadurecendo, que não precisa. É uma coisa que é conquistada naturalmente. Acredito que se eu insisto no meu trabalho, se eu insisto que... porque não é só o trabalho, não é só a estética do meu trabalho, é a narrativa que eu quero contar. E essa narrativa ela é importante. Ela precisa ser colocada. Por exemplo, eu te dou o exemplo disso na faculdade. Eu quero falar sobre um quadrinho ribeirinho, eu quero contar uma história ribeirinha. O professor precisa adaptar uma narrativa, ele precisa, então tu pode colocar isso, tu pode colocar isso. E eu tenho que falar, não, isso não, porque não cabe, isso não vai passar. Então eu acho que a gente tem que ter a certeza do chão que a gente já pisou, do chão que é nosso, para depois perpassar para os outros caminhos. Então eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. Eu acho que é até uma injustiça, mas a sociedade tem muito isso. Por exemplo, a sociedade diz se o teu trabalho é bom ou não. Mas quem disse que não é bom, sabe? Às vezes é muito bom, mas tem tanto um padrão já do que é bom, que o que difere disso não é mais bom. Então eu sou o tipo de pessoa que eu sou rebelde mesmo, eu vou contra. Eu sou contra porque eu acredito que tem uma narrativa que eu demorei muito para achar. Existem milhares de pessoas que falam essa mesma narrativa, só que elas estão invisibilizadas. E eu, por estar num lugar de privilégio, porque a arte é um lugar de privilégio, eu preciso colocar essa narrativa de alguma forma. Então eu vou insistir. Então, essa questão do que vai realmente atravessar as pessoas é muito complicado. E é uma coisa que eu conversava muito com as meninas. Eu falava assim, por exemplo, grande parte dos materiais que estão aqui, eles são do cotidiano dessas pessoas, do cotidiano marajoara. E quando eu pego o material para transformar isso numa coisa mais acessível, eu já tô colocando acessível para mim também, porque eu sou marajoara também, a Bárbara também. E aí a grande diferença é que quando eu vivo isso e quando eu coloco ela é uma outra questão. Por exemplo, o meu pai veio aqui, vieram amigos meus que são marajoaras, e para eles o cipó, por exemplo, que o cipó é muito forte na exposição que a gente colocou, né? O cipó é uma coisa que serve para fazer outros utensílios para pegar, para caçar, para pegar camarão, para pegar peixe, e é colocado trançado com tala para fazer essas coisas, essas ferramentas. Quando eles veem essa ferramenta deslocada, por si só já é muito interessante. E tem uma coisa na arte que é legal, que as pessoas às vezes elas vão ficar só curiosas, às vezes elas vão ficar envergonhadas porque aquilo está muito distante delas, mas isso também é uma reação, ou elas não vão nem querer ver, porque não quer, porque não está bem, porque quando a gente vai ver uma obra, a gente vai assistir, a gente vai ver aquilo com um corpo inteiro, com a briga que eu levei da minha mãe antes de chegar, com tudo. Então é muito pessoal, mas eu apostei na questão dos materiais mesmo. Eu fiz questão cipó, miritizeiro. O miritizeiro ele tem uma questão de mitos muito forte dentro da ilha. O miritizeiro, quando ele passa na frente daquelas pessoas, é porque alguém vai morrer. Quando ele tem perto da tua casa, ele tem que ser derrubado porque chama raio. Ele é usado também como ponte. E essas três coisas estão aqui. Tem uma foto ali que é uma mão segurando um alho. As primeiras pessoas que se identificaram com a foto foram as pessoas marajoaras. Elas falaram assim, é quando a gente põe um alho aqui do lado, que é pro boto não vir atrás da gente, quando a gente está menstruado. Faz parte. Então é um símbolo muito forte. Ele por si só, ele pode estar deslocado, mas ele é tão forte que só aquela pessoa que vive aquilo vai se identificar.
Então, a exposição ela é muito dosada. Ela tem coisas muito complexas para essas pessoas e outras não. Outras estão dentro da realidade delas, só que estão deslocadas de lugar. Elas estão numa caixa, que aqui é uma caixa, né? Uma vitrine. Então, mas aí tem uma outra questão que eu falei, todos nós temos direito à subjetividade. Isso precisa ser atravessado. Isso precisa atravessar o rio ainda. Por exemplo, o pouco conhecimento que tem de arte que eu tenho, quando eu estava lá, é arte popular. E é uma arte complexa também, porque envolve sociedades emotivas. Sociedades que se reúnem para a construção de um boi. Ninguém tem dinheiro, mas todo mundo se reúne. O que faz com que essas pessoas saiam de suas casas, deem um dinheiro que às vezes elas não têm para construir aquilo? Eu acho que é o lance da catarse, é o lance do sentir. Eu preciso sentir. Eu não posso só comer, eu não posso só trabalhar. Eu preciso sentir, eu preciso ficar feliz de alguma forma. Eu preciso me sentir útil de outra forma que não seja para ganhar dinheiro. É útil porque é útil para o outro e para mim. É uma troca. Então, o boi bumbá, eu dancei boi bumbá desde criança. Meu pai era um dos dirigentes. Todo mundo se reunia para fazer. E aí envolve cenografia, envolve várias coisas que hoje eu sei que tem esses nomes. Mas pra gente não tinha nome nenhum, não precisa. Não precisa porque a vontade de fazer, o acontecimento, o resultado, a experiência de viver aquilo é muito maior. Não precisa dar nome. Isso, por exemplo, é muito forte para mim. Por que dar nome? Por que precisa de um conceito? Por que precisa de... Às vezes não precisa. Eu acho que quando tu põe o nome arte, aí tu distancia logo. Porque a arte é uma coisa muito difícil. Aí por exemplo, o acesso à galeria para mim é muito recente também. Eu ia e eu ficava assim, eu acho que eu não entendi isso. Aí tu fica com aquela preocupação de entender. E hoje, por exemplo, quando a minha tia veio aqui, ela falou, tem algumas coisas que para mim são... Aí eu falo para todas as pessoas que é uma função minha também como artista, não é só fazer uma obra. Eu preciso falar sobre o que é a arte em si, como é que ela se movimenta, qual a importância dela. E tirar essa questão de que, porque a técnica, não sei o quê. Não, é o sentimento. As pessoas gostam de histórias, elas são movidas por histórias. Se eu contar uma história, eu vou ganhar muito mais essa pessoa do que falar sobre a técnica daquele objeto. A dona Joana, a parteira, ela é uma senhora que eu conheço ela desde que eu nasci. Ela cuida de todo mundo da região. Ela mora num rio atrás do rio que a minha mãe vive. Ela é parteira desde os 14 anos de idade. É uma coisa da ancestralidade dela, né? Ela cresceu e ela foi aprendendo isso com a avó, com a mãe, e foi passando de geração em geração. A dona Joana, ela é uma mulher incrível, assim. Ela já ajudou todo mundo da minha família que eu conheço, inclusive a minha mãe, quando eu estava grávida de mim. Ela puxa, ela faz garrafada para mulher, né, que tem problemas e tal. Então eu conheço ela desde sempre. E aí quando a gente tinha esses processos atravessados, que a gente queria fazer um trabalho, a gente não sabia o que ainda, eu lembrei muito dela, muito forte dela, porque eu também estou me reencontrando com a minha mãe nesse momento. Então a coisa da mãe é muito forte, porque a dona Joana, por exemplo, ela tem essa coisa da mãe muito forte nela. Ela cuida, a mãe ela é um ser que ela é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Então, como eu estava me reencontrando com a minha mãe, reencontrando essas pessoas que fizeram parte da minha vida também, eu lembrei dessa fala, né, mãe do corpo. Foi assim que a gente fez analogia aos processos que todos nós passamos, que é esse de ruptura, de readaptação, de reencontro, de vazio. Que a mãe do corpo, ela é um outro ser que circula por dentro do teu corpo, se move, e que, como a dona Joana fala, se sai do lugar, tu fica mufino, tu fica mal, tu fica sem vontade. Como ela fala, tu fica sem vontade de viver.
E aí ela precisa ser colocada num lugar de novo. É que nem a gente. Quando a gente se desequilibra, a gente fica mal. A gente não dorme, a gente não come direito. Então a dona Joana, ela tem uma relação muito forte com a minha mãe. As duas têm uma coisa muito forte com planta. A minha mãe, a casa dela é cheia de planta. A casa da dona Joana também, só que as plantas que a dona Joana tem são plantas medicinais. Qualquer coisa que tu sente, ela tem alguma coisa para fazer. A casa dela tem muito bicho. Tanto é que quando a gente fez a entrevista com ela, é bicho gritando, pássaro. O ponto que ela vive, o local que ela vive, tem um ponto de energia muito forte, que eu acredito muito em energia. Tanto é que as árvores todas têm milhões de ninhos de pássaro. Os pássaros fazem questão de fazer ninho lá na casa dela. Essa relação eu tenho muito forte desde criança. Por exemplo, quando a minha mãe estava grávida, ela foi num trabalho. Ela não é muito ligada a isso, mas ela acredita. Ela foi e aí a minha avó levou ela. O nome da minha avó é Erundina, por sinal. Nome de uma cabocla, né? E aí ela estava no corredor e aí veio o homem que estava lá, né? Tava com um caboclo lá e tal. E aí ele veio na direção dela, aí viu que ela estava grávida, aí falou para ela assim: a senhora vai ter uma menina. A minha mãe nem sabia o sexo do bebê ainda. E cuide muito bem dela, porque você só vai ter ela. Ele apenas falou isso e foi embora. E aí a minha mãe narra essa história para mim desde criança. A minha mãe sempre foi uma mulher que conversava muito comigo, porque ela me teve muito nova. Então ela tinha minha filha e amiga, né? Então tudo que ela vivenciou, tudo que ela experienciou, eu de certa forma também. É como se a gente fosse um corpo só. Eu me separo dela aos 12 anos, que é quando eu venho para Belém, assim. Mas aí essas vivências, a relação das mulheres no Marajó é muito forte. Porque é uma relação de ajuda, de cuidado. A gente só tem uma outra. Então é uma rede que quase automática, assim. Por exemplo, a minha mãe é artesã. Ela sempre foi muito dependente financeiramente, mas porque ela era muito criativa e ela fazia estante de bambu, fazia cortina, fazia tapete, fazia tudo. Ela parou mais porque ela tem outra vida. E também porque a gente às vezes para fazer outras coisas. Então vem daí também essa relação com a arte. E porque na verdade a dona Joana, a minha mãe, a minha avó, as donas Joanas que tem lá, né, que são várias parteiras, algumas não trabalham mais com isso porque as pessoas não acreditam mais. A medicina chega mais fortemente, né, no Marajó, junto com a energia elétrica, junto com a informação de um modo geral. Então a nova geração ela passa a ignorar isso. Mas ainda tem uma parcela muito grande de que eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar nenhum tipo de remédio. Eu vou lá na casa da dona Joana, eu vou lá na casa do curandeiro, que tem um curandeiro muito famoso no Marajó também. Então eu fui gerada porque um curandeiro cuidou da minha mãe não podia ter filho. Então eu acredito muito na dona Joana. É mais fácil eu não acreditar em outras coisas do que não acreditar na dona Joana. Eu tenho uma relação muito forte com ela, com a família dela. Eu cresci com as filhas dela. Então é um ser da natureza, que nem a minha mãe também. Dentro da minha recente vivência, eu acho que é acreditar mais em si e sempre ter uma rede muito forte, porque, por exemplo, a mãe do corpo a gente construiu porque a gente tinha uma rede muito forte de mães, de mulheres que eram referência, de pessoas que ajudaram sem perguntar por quê. Eu nem sei o que vocês estão fazendo, mas eu quero ajudar. Não tem como fazer arte sozinho. A gente precisa de uma rede. A gente precisa fazer com que as pessoas sejam contagiadas desde o início do processo. Assim. Teve gente que quer ver a exposição só porque deu uma chave, sei lá, porque ajudou a carregar um negócio. Assim. É mais uma
uma experiência mesmo de que quando eu fui buscar a minha história, a minha verdadeira história, foi quando eu me encontrei. Então eu acho que é acreditar no trabalho, é fazer acontecer. A gente vive num país que não está muito bom, né, para isso. Nunca vai estar, porque a arte é política. A arte é confronto contigo, com o outro, com o mundo. Então é insistir e te achar dentro dessa linguagem. Se eu ver que eu não quero mais pintar, não tem problema. Vou fazer outra coisa. Vou, sei lá, costurar um negócio. Misturar costura com pintura. Eu acho que tudo é possível. Então, meu conselho é, acima de tudo, procurar de onde eu venho, o que me fez chegar até aqui. E aí eu acho que as outras coisas elas vão se colocando na tua frente. Não precisa de um desespero. Elas vão se colocando na tua frente e tu vai te encontrando.